Deixa eu ver se eu coloco aqui, porque nossos irmãos que estão em casa, eu não gosto muito de fazer muita transmissão assim, mas temos casos de enfermidades e também, irmãos, nós temos pessoas que nos acompanham até do hospital. Pessoas que estão nos acompanhando e no hospital e querem ouvir a mensagem, entram e participam de culto de ensino com a gente também. Um mocotó meio forte também. E nós queremos agradecer. O irmão está vendo o nosso amado irmão montando testemunho, dizendo que esteve. Hoje eu queria me presentear. Eu disse que eu fui fazer um evangelismo. O dia hoje é muito corrido, porque eu atendo o batalhão à tarde, tenho um culto de ensino aqui. Mas eu queria também fazer um culto ao ar livre, lá no centro da cidade. E eu não fiquei muito tempo. Peguei o violão, o Joel estava em casa, nem viu, eu saí, ele nem sabia. Eu falei, sabe, eu fiz um culto hoje no estádio? Eu não, fui antes de buscar a minha esposa, fui fazer um culto na cidade. Irmãos, pensa no lugar que estava precisando ali. Eu cheguei para fazer o culto e quando eu parei, veio uma prostituta que foi naquele local, por favor, ore para mim. E oramos, com repreensão, nós oramos ao Senhor, para um homem em estado um pouco alterado, com entorpecente, disse que estava indo para o enterro, chorando, que estava indo para o enterro de um amigo dele que havia morrido no dia de ontem, 36 anos enfiados na droga. E eu achei engraçado que enquanto eu estava conversando com esse homem, ele mostrou uma mulher e falou, não, fica tranquilo, seu amigo descansou. Seu amigo, Deus recolheu ele para descansar. Eu falei, não se cuida, não é assim que funciona. Esse negócio que morreu está salvo todo mundo, não é assim que funciona. Viu? Procure encontrar com o Senhor, e você procura encontrar com o Senhor agora. Aí quando você começa a apertar, você vai descobrir, não, eu sou filho de uma mulher da Assembleia de Deus. Eu falei, então tá bom. Bíblia Sagrada, irmãos, livro de Êxodo, capítulo de número 5. Nós hoje vamos dar uma caminhada pelo livro de Êxodo, no capítulo 5. Texto bem conhecido de vocês. Eu não sei até que local que vamos conseguir chegar, mas vamos ver se a gente começa a caminhar pelo capítulo de número 5. Vocês se lembram que Moisés havia fugido depois que matou o egípcio? Ele fugiu, esteve 40 anos com seu sogro, e de repente o Senhor chega no meio de uma sarça e o chama e o manda voltar para ser o libertador do seu povo. É um contexto para o texto que nós vamos começar. E ele vem, e a sua vida agora começa de uma forma totalmente diferente, porque eu acho que a vida de Moisés passou por três fases muito bruscas de mudança, sabe? Mudança muito repentina. E ele retorna, quando ele retorna, como nós já dissemos há um pouco tempo atrás, estudando aqui, ele não retorna mais com aquela fineza do Egito. Ele não retorna mais, tanto que ele diz assim, olha, eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldade de falar. Não era como muitos pensam que ele era gago, né? Não, era o fato de não ter mais aquela linguagem, sabe, formal, de que se utilizava para poder falar com uma excelência, por exemplo. Nós temos aqui no Brasil, temos a linguagem forense, né? Mas a pessoa que atendia ao palácio como ele tinha aquela linguagem. E ele retorna, mas ele retorna diferente. Ele retorna como alguém que já não tem mais aquela paciência, não tem mais aquele jeito de falar como antes fazia. Mas o Senhor o chama e diz, retorna. E dá ele uma ordem dizendo, você vai ter que falar com o faraó para deixar o meu povo sair. Você vai ter que falar com o faraó para deixar o meu povo ir adorar o meu nome, ir para o deserto para sacrificar. Vai fazer festa no deserto. É interessante, irmão, se você observar, é exatamente essa frase. Ele diz assim, olha, manda o meu povo ir para o deserto, porque eles vão fazer festa para mim lá. Aleluia. Ei,
Ir para deserto para crente não é do jeito que muita gente faz. Quando o Senhor manda crente ir para o deserto, é para sacrificar e para fazer festa. Deserto nunca foi para barrar crente ou para crente. Sempre foi para a edificação do crente. Não há nenhuma vitória grande que você vai contar que não tem um deserto antes. Aleluia. Todas as vitórias que você tem proporção grande, você fala, eu sofri, eu padeci, e Deus mudou a história. Deserto é fortalecimento para a tua vida, mas lembre-se, mesmo no deserto o Senhor consegue preparar mesa. É no deserto que o Senhor consegue fazer rios, água. Ele caminha, a palavra diz que ele prepara um caminho no deserto, uma fonte no ermo. Ele faz, sabe fazer isso. E o Senhor diz assim, ó, Moisés, fala para o faraó liberar o meu povo, porque eu quero que eles vão no deserto para poder fazer uma festa para mim lá. E faraó então, depois de relutar, dizendo, Senhor, manda meu irmão, manda outro, porque, como eu disse a vocês, quem tem chamada não se vê como competente. Quem tem chamada é bonito, porque quem tem chamada é sempre alguém que imagina que o irmão é sempre melhor. Presta atenção. Quem tem chamada sempre vai ter dentro de si que o irmão é melhor que ele. Então quando você vê pessoas que dizem, eu sou melhor, não tem chamada. Quem tem chamada diz, Senhor, leva ele, chama o outro, Pai, manda outro, Senhor, aleluia. Se você vê a pessoa dizer, eu posso, saiba, ele pode, mas chamada não tem. O Senhor chama Moisés e ele diz, Senhor, eu não, meu irmão é melhor. Mas irmão, seja sincero, quem faz isso? Tem uma vaga para liderança, para chefia, e você vai lá, manda meu irmão. Mas quem tem chamada de Deus entende a responsabilidade de Senhor. Para fazer isso, eu preciso de alguém melhor do que eu. É isso que Jesus gosta. É isso que Deus gosta. O Senhor precisa de alguém mais competente que eu. Aí você falou, opa, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. Quando você fala isso, você quer dizer, agora sim sou eu. Se fizer, ele vai dizer, foi o Senhor quem fez essa obra. Aleluia! E coisa maravilhosa aos nossos olhos. Viu? Quer perceber a chamada? Perceba a humildade que essa pessoa traz em si. Quando ele diz, Senhor, eu não tenho competência. Quando ele diz, Senhor, eu vou falar com Moisés, com o faraó, o que eu vou dizer? Eles vão perguntar o que eu vou dizer? Não tem nada com você, Moisés. Eu sou, me enviou, é comigo, sou eu. Aleluia. Aleluia. Fica tranquilo, você vai levar o meu nome. Então, começando isso, entenda. Quando você vê a pessoa se achando melhor que alguém, saiba, ele pode se achar, mas ele não tem chamada. Porque estar não é ser. Há pessoa que está pastor, mas não é pastor. Está dirigente, mas não é dirigente. Estar é uma coisa, ser é outra. Viu? E aí o Senhor diz, Moisés, é você mesmo, porque nós temos às vezes a visão de que de repente Deus pode ter errado. Gente, não é só Moisés, Gideão, lembra de Gideão? Parece que é como se assim, o Senhor errou, Pai querido, presta atenção. Eu acho um versículo lindo, diz assim, Deus conhece a nossa estrutura, termina, e lembra que somos pó. Aleluia. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Não adianta se explicar, ele sabe que você é pó, ele sabe que se soprar você desaparece, mas ele quer usar esse vaso de barro. Aleluia. Quebra esse vaso que o tempo é lindo, esse tempo eu não sei. Ele sabe da tua fragilidade. Para de tentar se explicar para Deus. Ele diz, eu quero te usar, sou eu quem vou te usar. Então não é a sua competência, não é a sua oratória, não é a sua posição, é a minha glória na tua vida que realizará o milagre. Aleluia.
quem eu chamo. Aleluia. Eu sei quem eu chamo. E aí no capítulo 5, o Senhor diz assim: eu vou te dar uma ordem, Moisés. Chama teu irmão que vai ser por boca, ele vai te ajudar na fala. Vá até Faraó e fala que eu quero que o meu povo vai fazer um culto para mim. Eu quero que eles vão para o deserto para me adorar e para fazer uma festa por lá. E aí começa o problema que nós vamos entrar agora para então estudarmos. Capítulo 5 do livro de Êxodo, no versículo de número 1, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Tem muita gente dizendo que o deserto é lugar de sofrimento, mas se for por ordem de Deus é lugar de festa, é lugar de provisão, é lugar de entrar chorando e sair sorrindo. Aleluia. É lugar de entrar desesperado e sair esperançoso. Não abra mão da companhia e da ordem do Senhor. Para onde Ele tem te mandado ir? É para o deserto? Vá, meu irmão. Você não morre lá não. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe esse Moisés que nós estamos falando? Lembra que houve uma briga, uma luta, porque queriam ficar com o corpo dele? Mas olha o que é estar no centro da vontade de Deus. Está chovendo? Tá. Olha o que é estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor olha para Moisés e diz: está vendo lá? Você não vai, você vai morrer, você não vai pisar lá na terra, não vai. Só que ele atravessa o deserto e sobe para o pináculo, para o monte, aonde ele morre. Depois ele pode até ser enterrado no deserto, mas o lugar de morrer, para quem é guerreiro, não é embaixo, é em cima. É onde Deus quis nos destacar. Entende isso? Onde foi enterrado não interessa. Mas não foi na humilhação que ele morreu, foi no monte. Foi no lugar onde o Senhor falou assim: eu estou conversando com você como eu não converso com outros homens. Não tenha medo do deserto. Ele passa. Aleluia. As dificuldades nos fazem pensar que ele nunca vai terminar. Irmãos, deserto tem o poder de cegar as pessoas. Eu não sei se por causa da poeira, mas parece que você não consegue enxergar 10 metros à frente. Calma, esse deserto tem tempo determinado, tem limite, tem prazo, tem lei. Há um tempo para acabar esse deserto e você voltar ao lugar de fartura, lugar de melhidão, lugar de água fresca. Entre no deserto e vai sair com a glória e a graça de Deus de cabeça erguida. Não é lugar de matar gente. E aí ele diz: vá para o deserto para fazer festa para mim. O que o senhor está fazendo no deserto? Chorando. Aprende, crente, pelo amor de Deus. Nem pensei isso aqui, mas o Espírito Santo está ajudando. O que o senhor está fazendo no deserto? Irmão, presta atenção, crente. Aprenda a levantar essa cabeça para passar o deserto. O que você está fazendo? Eu estou no deserto, meu irmão. Tem coisa errada. Não foi Deus que mandou. Porque quando Deus manda, Ele diz: é para fazer festa. Às vezes eu lembro que estava passando por uma vez, alguém falou: você não está achando que está acontecendo com você? Não, rapaz, você está perdendo, você está numa situação terrível. Não, meu filho, é que você só está enxergando aqui. Eu enxergo lá na frente. Eu enxergo depois que eu atravesso. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vejo as coisas que não são como que já fossem. Isto é entrar e passar pelo deserto, sabendo que o Deus que te mandou para o deserto, quando você dizer: vou morrer, disser: vou morrer, ó meu filho, não quero te ver morrer, eu vou fechar o lugar. E o Senhor dizer: vai dizer: abre o olho, tem água aí. Olha, para com isso. Você está achando que eu vou te mandar para o deserto para morrer? Aleluia. Você está achando que é para isso? Abre os olhos. É só para a tua edificação. E aí, é fazer festa no deserto.
querem usar a Bíblia para justificar. Não, a Bíblia diz que quem está triste ora, quem está alegre canta. Pois é. Se o adversário sabe que uma vez que você está atacado, você só vai ficar triste, chorando, você está achando que você vai sair quando? Nunca. Ele não quer ser cantando tempo nenhum. Agora experimenta cantar quando ainda está sangrando. Experimenta cantar um louvor ao Senhor quando você ainda está sofrendo. Ai, irmãos, muda o ambiente, muda. Um hino de louvor ao teu Deus quando a dor ainda está presente. Mas Faraó disse, Faraó, versículo 2, mas Faraó disse, eu ainda estava pensando, meu pai, mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Quem é o Senhor? Qual pergunta infeliz que ele fez, gente? Porque a vida inteira ele teve que continuar falando, o Senhor é... Irmãos, se você pegar a leitura disso, nós não vamos conseguir fazer. Mas se você continuar a leitura desse milagre aqui, você vai observar que o Faraó dava glória a Deus sem saber. Ele diz assim: eu pequei, Deus é justo e eu falhei. Quem disse que não conheço? Quem é o Senhor para que eu deixe vocês? Eu não conheço Ele. Pois é, vai conhecer da pior forma possível, mas Ele é Senhor e será exaltado. Aleluia. Salmos 46, no número 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ei, Ele será exaltado, Ele é Deus. Quem é? E é bonito quando começam a interrogar dessa forma: quem é o Senhor? Quem é esse? Você vai conhecer Ele, você vai saber quem Ele é. Então, Moisés agora está com um problema muito grande, porque ele mexe no vespeiro. E às vezes dá a sensação que a gente vai falar algo que Deus mandou falar e vai dar tudo certo. Você vai chegar lá e falar e ninguém vai se levantar contra você. Ah, tadinho, leva o engano. Às vezes, quando você vai obedecer a voz de Deus, você está mexendo no vespeiro, está mexendo no formigueiro. É só acabar de fazer o que ele faz e encontrou um inimigo mortal. Porque a Bíblia diz: corrija o sábio e ele te amará e tornará-se mais sábio ainda. Mas corrija o tolo para ver se ele não vai se tornar o seu inimigo. Dê correção ao sábio e ele se tornará mais sábio. Aí ele diz: eu não vou deixar em Israel. O 3 diz: e eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que... Então disse o rei do Egito, presta atenção nisso aqui, irmão. Moisés e Arão, por que fazem cessar o povo das suas obras? E de vós a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós vos fazeis abandonar a sua carga. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolo, como fizeram ontem e anteontem. Vão eles mesmos, colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A irmã Madalena está aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele chegou para Moisés, chegou para Faraó e falou assim: ó, deixa o povo ir a caminho de 3 dias, nós vamos sacrificar o Senhor. Ele disse: quem é o Senhor? Não conheço Ele, não vou deixar coisa nenhuma. Aí ele manda Moisés embora, já na primeira
está ocioso. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, e você talvez não vai aceitar agora, mas depois você vai entender isso aí. Essa é a visão que impera no mundo hoje em dia. Tem muita gente achando que vir para a igreja é coisa de quem não tem o que fazer. Tem muita gente achando que vir para a igreja é coisa para quem não tem trabalho, para quem não tem estudo, para quem não tem nada mais para fazer. Não tenho nada mais para fazer, eu vou para a igreja. Essa é a visão do Faraó. Ele diz assim: se o povo está querendo ir fazer culto, é sinal que eles estão com tempo de sobra. Aumente o serviço deles para que eles não tenham tempo. Satanás está fazendo isso. Você começa trabalhando, está ganhando 3 mil reais. Tá mais ou menos. E aí de repente você fala: mas rapaz, se eu trabalhar e entrar 1 hora mais cedo, eu vou ganhar 3.500. Se eu sair 1 hora mais tarde, eu vou ganhar 4. Só que depois você fala: não, quero sair 3 horas mais tarde. E o que você vai sacrificar? O tempo de ir para adoração. Porque para a adoração não é importante para você. O que é importante para você é o que você vai. É o trabalho, muitas vezes. Muitas vezes nós colocamos, não é deixar de trabalhar, porque eu falo bem claramente aqui. Paulo disse: não der para trabalhar de dia, trabalhar de noite, para tornar pesado o seu irmão. Esse assunto de vagabundo que não quer trabalhar e dizer: eu vou fazer a obra. Não, negativo, aqui não. Agora, muito cuidado para não entrar na visão de Faraó, dizendo: se está indo para a igreja é porque não tem nada para fazer. Está tendo tempo de querer ir para a igreja? Não tem nada para fazer. Essa é a visão. Ele diz assim: esse povo está ocioso. E sabe qual é terrível, irmãos? É porque eles tinham que pegar, eles recebiam as palhas, faziam os tijolos para construir as pirâmides, aqueles palácios e tudo mais, e faziam tudo. Ele diz assim: manda esse povo eles mesmos ir buscar a palha, amassar, fazer o tijolo, e tem para exigir a mesma quantidade de tijolos que eles fizeram ontem e antes de ontem, sem reduzir nada. Ou seja, aumenta, porque Faraó vai dizer assim: esse povo não tem o que fazer. Eles não estão ouvindo essa monte de besteira, porque eles não têm o que fazer. Aumenta, irmãos, e eu estive vendo que é exatamente isso que o adversário tem feito: aumentado as nossas cargas, para não termos tempo de ir sacrificar ao Senhor nosso Deus. Não temos tempo de ir para a casa dele. Não temos tempo de ir e adorar o nome dele, de ir fazer festa no deserto, como dissemos. Deserto é lugar de festa, não é lugar de sofrimento só, é lugar de fazer festa. Manda o meu povo ao deserto para fazer uma festa, celebrar uma festa ao Senhor. Mas Faraó diz assim: se está querendo ir para o culto, não tem o que fazer. Se está querendo ir para o culto, irmãos, é verdade. Você sabe que não acontece isso de vez em quando nas casas? Às vezes a gente ouve alguns testemunhos, e às vezes quando o cônjuge não é crente, eu já tenho problema aqui, inclusive a pessoa fala assim: você vai para a igreja agora? Fica comigo. Satanás usa o camarada que passa o dia inteiro sem dar um abraço com a mulher, sem sentar 1 minuto com a mulher, sem falar nada, maltratando a mulher o dia inteiro. Mas quando ela fala: estou indo para a igreja, não, você vai me deixar sozinho aqui? É chantagem emocional. Vai me deixar sozinho aqui, você não vai ficar comigo? Em nome de Jesus, tenha sensibilidade para entender isso. Só que teve um problema, irmãos. Quando ele fez isso, ele arrumou uma encrenca. Não foi com o Faraó só. Porque imagina a situação, parece, como diz o outro, tiro saiu pela culatra. Ele vai obedecendo a voz de Deus, fala o que Deus mandou falar, mas quando ele fala, ele provoca Faraó. Como ele provoca Faraó maltrata o povo. E o povo se volta contra Moisés. É assim: meu filho, tem uma pessoa na frente aqui, não dá para chegar, mas diz assim: você colocou a gente como repelente para Faraó. Ou seja, Faraó não aguenta nem ver a gente mais, que quer bater na gente, quer judiar da gente. Por tua causa, Moisés. Irmãos, e quantas vezes a gente tem que assumir e receber, sabe, esse peso, como se nós tivéssemos culpa de algo que não é, porque tem coisa que Deus mandou fazer, você só entrega. Mas sabe, minimizade.
Aí, Faraó começa a atingir o povo. Faraó dá ordem dizendo: aumenta o trabalho. O versículo 9 diz assim: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira ou mentirosa. Não confiem, não fique ouvindo. Não é essa a visão. Vou dizer uma coisa para você. Para quem não conhece o Senhor e não vem na casa de Deus, você está aqui o tempo inteiro ouvindo mentira. Para quem não conhece o Senhor, um cônjuge, por exemplo, que não é crente, não serve o Senhor, lá vai você ser enganado pelo pastor. Lá vai você, pastor, encher sua cabeça de abobrinha. E é essa visão. É assim que falam. E falam assim: é bom mentira. Vai lá para poder ficar ouvindo mentira. Põe eles para trabalhar. Sabe qual é o benefício quando você está sendo a vontade de Deus, irmãos? É que quanto mais aquele povo trabalhava, mais eles produziam. Por exemplo, quanto mais aflição tinha sobre ele, mais filhos eles geravam. Sabia? Isso é registrado na Bíblia. Os homens trabalham o dia inteiro buscando palha, amassando tijolo, fazendo construção, e à noite ainda está fazendo filho. Como aguenta? Está no centro da vontade de Deus. O homem não vai conseguir acabar com o seu vigor, não vai conseguir acabar com a sua alegria. Não. Quanto mais aflito, mais força eles tinham. Viu? Deixa para lá, vocês entendem depois do jeito que vocês quiserem. Mas que é verdade é. É, Adriano? É, mano? Que isso, rapaz? Tá achando que vai chegar cansado? Não, vai trabalhar mesmo. Batado mesmo. Amados, aí, versículo de número 12. Então o povo, o interessante é que, como eles tiveram ordem, eles chegaram e foram tentar, os maiorais de Israel, foram tentar conversar com o Faraó e dizer assim: o que você está fazendo? Vocês estão cobrando, nós não conseguimos dar conta, porque vocês estão errados. E Faraó: não quero nem saber, não quero nem saber. E sabe o que começou a fazer, irmãos? Chicotear, bater no povo, bater nos líderes, bater. O camarada é, gente, eu vou dizer uma coisa, eu estava dando uma linda hoje, mas eu peguei uma bronca desse Faraó. Eu peguei uma bronca desse Faraó, porque homem sem palavras, gente. Eu sei que Deus estava endurecendo o coração dele, mas nunca vi um camarada sem palavras desse. Ele dizia assim: eu vou deixar mais. Pode ir lá, pode ir mais. Toda hora, gente. É isso. E enquanto eu estava lendo isso, Deus me fez ver que existe um monte de gente assim. Vou fazer! Não vou fazer mais não. Vai, não vai mais não. Cuidado, o síndrome de Faraó continua nos nossos dias, fazendo muita gente não ter palavra para nada. Não dá para escrever nada que alguns crentes falam. Eles estão, e ainda, Deus camarada nos amigos, não, mas aqui aquele filho que diz que enfia, e o outro diz não vai, está errado. É para dizer que vai. Entendeu? Porque ele diz: não, mas eu sou aquele que fala que não vou, mas vou. Outro, não, achando que está bem melhor que o outro que diz que ia e não foi. Não, está tudo errado. Porque uma vez que você não fala, eu não posso contar. Imagina, por exemplo, o caso, vamos fazer uma analogia desse caso. Esse caso é para trabalhar na roça, por exemplo. Se o filho falou que não ia, o pai ia levar marmita para ele, então ia dificultar a situação. Nós temos que aprender o que diz a Bíblia. É sim, sim. Não. Pastor disse, procedência é uma língua. Existe não, qualquer hora eu ensino sobre isso, irmãos. Isso aí é grave. Muita gente fala isso aí, não tem noção do que é. Paulo entende assim, ensina não, fala aí que eu vou cumprir. Daí a pouco, estou separando. E quando fala sobre isso, não, está falando exatamente de matrimônio. Vamos lá, gente, vamos continuar por aqui. Eles começaram a pegar até item 5. Em vez de palha, restolho. Restolho, na verdade, são restante.
das palhas que ficavam caindo, como os rabiscos, lembra os rabiscos? Então eles já começaram a não tirar a palha total, eles pegavam aquele resto, juntavam e saíam correndo, para poder tentar conseguir no tempo e fazer. Versículo 14: e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: estes, por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Fica pensando na crueldade do inimigo, irmão. Ele tira as suas possibilidades, amarra a sua mão e quer que você continue fazendo a mesma coisa. E briga ainda: o que é que você não fez? Então diz o texto: amarra a boca do boi que debulha e quer que o boi continue forte, debulhando a mesma quantidade. Dá não, hein? No versículo 21, versículo 20 diz assim: e encontraram a Moisés e a Arão, que estavam de frente deles, quando eles estão saindo. Moisés e Arão estão bem na frente deles, quando saíram do Faraó. Versículo 21, e disseram-lhe: o Senhor atente sobre vós e julgue isto, porque fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Eles acabam de culpar Moisés e Arão, dizendo assim: ó, você colocou a gente tudo como inimigo de Faraó, você entregou a espada na mão deles para ele matar a gente. Irmãos, e é verdade, né? Eles estavam lá sofrendo, mas, né? Tinha só uma quantidade de jogo para fazer. Mas depois que o Faraó vai falar, que Moisés vai falar com o Faraó, multiplicar o serviço deles, aumenta, e você precisa entender isso que acontece na vida. Aí Moisés conversa com o Senhor, porque ele fica numa situação muito difícil, e o Senhor diz assim: fique tranquilo, eu vou resolver essa situação. E começa então a dar ordens a Faraó, dizendo a Moisés: você vai falar com o Faraó. Irmãos, há uma outra observação que eu posso fazer sobre esse texto, é sobre o cuidado que nós temos que ter para não nos iludirmos. Há muitos crentes que se iludem, imaginando que só eles. Não, por exemplo, tem coisa que a gente canta, que é bonito, eu canto também, e verdadeiro só Deus pode fazer. Igual o hino, só Deus pode fazer milagre, é verdade. Poder fazer só Deus pode fazer. Ok? Mas depende do que você entende por milagre. Vamos falar sobre alguns aqui? O povo de Israel fechou os ouvidos para Moisés, e o Senhor diz assim: vai falar com o Faraó. Olha que versículo 12 diz assim, no capítulo 6. Moisés diz assim: ó, Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios, ou seja, eu tenho lábios pesados, não tenho condições de falar com ele. Se nem o povo dele está querendo ouvir ele, como é que você vai mandar eu falar com o inimigo? Agora, eu queria observar para vocês, capítulo 6 ainda, versículo de número 29. O Senhor dá uma ordem dizendo: falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? O Senhor dá uma ordem assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo quanto eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Irmão, é muito importante lembrar disso aqui, porque se a gente não pensa nesse versículo, dá a sensação que está dando errado. Porque Deus fala para Faraó: deixa meu povo ir. E ele disse: eu vou endurecer o coração de Faraó. Gente, não tem entender, não. Deus não vai dar errado. Não tem que entender Deus, não vai dar errado. O Senhor, que lá me
tem pessoas, aí Jeová endurece o coração dele. Deus não foi feito para ser entendido. Ele foi feito para ser adorado. Ele diz: o que eu faço você não vai entender agora. O Senhor está dizendo assim: ó, se ele liberar logo de primeira, nunca vai ter um mar aberto. Se ele liberar logo de primeira, nunca vai ter uma praga de cafagoto, de piolho, de trevas, sabe? Não, eu preciso. Ele diz assim: eu multiplicarei o meu milagre. O Senhor está usando um homem que já tem um coração duro para fazer exposição dos milagres que ele pode fazer, e com isso humilhar os deuses do Egito. Se não me engano, uma vez foi o Lucas que pregou sobre isso, aqui, falando sobre cada deus, os deuses do Egito. Então, cada coisa que o Faraó faz, humilha um dos deuses que eles criam. Entende? Deus fazia para humilhar o inimigo. E aí ele diz assim: eu vou multiplicar os meus milagres. E agora vem a parte que eu estou falando para vocês, que eu falei para vocês sobre o cuidado. Crente não pode ser crente por vista. Não pode acreditar pelo milagre que está vendo só. Não, gente. Não. Então, quando você vê um camarada levitar, você fala que é Deus. Uma vez, isso acontece muito, principalmente na África, irmãos. Uma vez um homem chegou, um bruxo desafiou um pastor, e acontece muito esse negócio, e foram para o meio da praça. E aí o bruxo falou assim: eu vou provar que o meu guia, que é mais forte que o seu Deus. Se você fizer o que eu vou fazer, eu vou dizer que seu Deus é forte. Vocês crentes são tudo fracos. E a plateia juntou e ao redor, todo mundo ao redor, dizendo: agora vamos ver o desafio. Eu vou começar. E ele falou umas 3, 4 palavras, levitou e ficou no ar. Todo mundo olhando lá: agora acabou, nunca vi um pastor levitar. Agora vai humilhar o pastor. Quando ele estava no ar lá esperando o outro levitar também, ele falou assim: não. Deus não me deu autoridade para levitar, não, mas Deus me deu autoridade para expulsar demônios. Sai em nome de Jesus, cara. Pá, caiu e está falando no meio do chão. Você vai passarinho. Você vai passarinho. A minha chamada não é para competir, imitar, provar força. Quem faz isso é o adversário. Você vai ver nesse texto. Agora, por favor, não vai dizendo que eu só acredito vendo. Cuidado, por isso que está dizendo, eu disse para Tomé: mas bem-aventurado é quem não viu e crê. Porque quem acredita só vendo é enganado pela vista. É enganado, não. Porque o anticristo vai vir fazendo sinais. E aí? Tem gente que acha que é só Deus que faz. Aí, vamos ver uma demonstração. Ele está dizendo assim: Faraó, versículo 4, capítulo 7. Faraó, porém, não ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estabelecer e quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: presta atenção, Senhor. Quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram na Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. O Senhor falou assim: ó, Moisés não chega lá, o Faraó vai chegar e falar assim: faz um milagre aí, vocês querem ver se você faz milagre, porque os meus magos fazem. Aí você pega a sua vara, lança, e ela vai virar serpente. Aí os crentes: glória a Deus, aleluia, que Deus é forte, esse é. Porque tem crente que emociona antes da hora. Deus é tremendo, é maravilha. Só que olha o versículo próximo. Versículo de número 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Os magos chegaram lá, cada um com sua vara também, com seu cajado. E isso aí é truque barato, a gente faz. E jogou. Mas eu estava pensando, sabe interessante? Cajado
Vara é sinônimo de autoridade. Autoridade. Então, Arão joga a vara e ela se torna uma serpente. O faraó não assusta e fala: traz aí os meus encantadores, os meus sábios, os meus magos aí. E eles também começam a jogar aquele monte de vara e elas vão tudo virando serpente. Aí, versículo 12: porém, cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Ou seja, cada um pegou sua vara e jogou, e a vara virou serpente. No primeiro milagre que eles imitaram, isso é imitação. No primeiro milagre que eles imitaram, Jesus tirou a autoridade de todos eles, porque eles perderam a vara. Na hora que lançaram, virou serpente, a vara de Arão engoliu todas as serpentes. Imagina a situação. Não é que não haja milagre, não é que o outro lado não tenha poder, é que ele tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. Não subestime. Não subestime. Porque, irmãos, ver uma vara virar cobra, os homens conseguem fazer a mesma coisa. Aí o Senhor dá ordem para que ele pegasse a vara pela cauda, e ela voltou. Versículo número 14: e disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar-me ouvir. Vai pela manhã a Faraó, e eis que sairá as águas. Põe em frente dele na praia e do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberão que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão nos rios, e tornar-se-ão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e os rios cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Presta atenção, irmãos. O adversário, na intenção de tentar imitar, ele só faz do ruim ao pior. Irmão, faz do ruim ao pior. Irmãos, olha a observação. Na intenção de tentar imitar, o que ele faz? O texto diz que quando Moisés toca, as águas do rio se tornam sangue. Versículo de número 19: disse mais o Senhor a Moisés, e disse a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre a corrente, e sobre os teus rios, sobre os teus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos dos seus servos, e toda a água do rio se tornaram em sangue. E os peixes, quem tenta mostrar poder, botar força, é quem não tem. Para tentar mostrar força, em vez de os camaradas ir lá e parar com o problema, eles aumentam o problema. Eles foram lá e falam: pega um pouquinho de água aí, quiseram virar sangue também. Pensa na loucura, gente. Isso mostra a falta de sabedoria que o mundo tem e que o ímpio tem. Ele pega a única água que tem para beber e faz virar sangue também, porque eles tiveram que começar a cavar. Irmãos, não é coisa rápida não. A Bíblia diz que eles tiveram que começar a cavar poço para beber água, porque aonde tinha água junta era sangue. E aí daquilo que eles pegam, os magos, para demonstrar que também tem poder, vai lá e piora a situação. Quem tem poder, irmão, reverte o mal, não é faz mais mal. Quem tem poder, para. Então é uma segunda imitação aqui. Depois teve a praga das rãs, entendeu? Terceira imitação também. Arão estendeu a mão, versículo número 6 do capítulo 8. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra. Então os magos vieram do mesmo jeito com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra. Entende isso aí?
emissário não vai conseguir mais. Ele vai tentar fazer a imitação na praga dos piolhos, por exemplo. O Senhor, eu acho que o Senhor ficou tão irritado nessa situação, porque olha a praga, vamos rapidinho, para nós terminando aqui, no versículo 16 do capítulo 8. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolho por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e nos gados, e todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolho, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó, ou seja, chegou o momento que você falou assim: está sobrando coisa para vocês fazerem? Então aonde tiver pó de terra vai virar piolho. Os magos não conseguiram. Querido, o que eu quero te esclarecer nisso é, primeiro, entenda, o Senhor cumpre promessa. Se está passando um deserto, aguarde, esse deserto vai acabar, e o Senhor te dará testemunho para contar. Segundo, quando você vê o Senhor começar a obedecer a voz de Deus, não acha que vai ter aplauso, não acha que vai ter aceitação unânime, todo mundo vai aceitar, que maravilha. Não. O povo que você está lutando com ele para livrar, muitas vezes você vai falar, o filho que você está lutando para que ele não se arrepende amanhã, ele não entende isso hoje. Entendeu? Então ele vai dizer: eu não estou trabalhando, não fui para aquela excursão porque você não me deixou. Não sabe ele que você está livrando a alma dele de se perder lá onde está. Então é natural que às vezes as pessoas não entendam que você está trabalhando em favor delas. Moisés fazia tudo o que fazia, mas eles queriam a cabeça de Moisés, queriam matar Moisés. Muito cuidado com isso. Segundo, cuidado para não acreditar em tudo que está vendo. Viu? O que está fazendo, irmãos? Hoje nós temos tecnologia, ok? Hoje nós temos tecnologia. Mas na época, na minha época de criança, não tinha essa tecnologia. E eu trabalhava na praça, perto da Praça da República, na Rua 7 de Abril lá. Então, eu era criança, 12 anos de idade, eu era office-boy. Então chegava a hora do almoço, eu ia para a praça, ver os outros pular no meio de faca, de arma de faca, e ver os adivinhos. Irmãos, hoje temos tecnologia que dá para fazer, mas antes não. O cara ficava do outro lado, tampava o olho com uma faixa preta, e do outro lado alguém pegava um documento de qualquer pessoa que estivesse na rua e falava: fala esse número aqui. Lá do outro lado o cara estava falando o número. Não tinha ponto ainda, não tinha câmerazinha aqui, não tinha. Então Satanás faz muita coisa. Não vai se iludindo não, o adversário faz. Só que entenda, o Senhor tem poder de repreender ao ponto de tirar a autoridade do adversário. Mas não se iluda. Tem muito crente entrando em briga que vai passar vergonha. Viu? Eu quero ver. Aí acontece, eu falo, ixi. Começa a desacreditar da própria fé, vai dizer: então eu estou errado o tempo inteiro. Não, você só não soube agir como devia. Segundo ponto, gente, competição não é para nós, não. Tem algumas vezes, tem alguns casos, quando Deus dá ordem, como no caso de Elias, Deus deu ordem, porque a gente costuma dizer: Elias vai lá e fala, não, depois fala assim: Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, o que o Senhor me permitiu fazer. Para de querer desafiar os outros, viu? Para de querer mostrar que não sabe. Não, nós aprendemos algumas lições nessa noite, e entre elas coloca no coração, tenha humildade, não se iluda. E outra coisa, não perca a esperança. Eu não sei quantos milagres você já viu acontecer. Mas pode ser que você está igual ao Faraó. Acabei de ver um monte de coisa. O Senhor, uma hora, hoje à tarde, o Espírito Santo está falando no meu coração sobre esse texto. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ver milagre. É melhor se consertar. O Faraó estava zombando. 9 vezes zombou.
9 vezes ele disse: vou fazer, e não fez. E o Senhor me fez sentir isso. Tem muita gente assim: não, agora eu vou me consertar. O Senhor dá o livramento, ele cura e fala: não, agora eu vou para a igreja, agora. Daí a pouco onde está? No mundo. O coração endureceu, está de novo. Só que vai chegar um momento em que o mar não vai abrir de novo, ele vai fechar. O Senhor está avisando, dizendo assim: olha, cuidado, eu estou mostrando os sinais e vocês estão brincando, mas haverá um momento em que não terá jeito mais. Então, em nome de Jesus, peguemos a lição de Faraó, porque não é só o lado bom que ensina a gente, não. O lado mal ensina às vezes tanto quanto, que é o que não deve fazer, onde não devemos passar, o que não devemos fazer. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Por a cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra e pelo ensino da mesma. Ajude-nos, Senhor, a aprender com cada detalhe desse ensino. Que a tua mão seja favorável, Senhor Jesus, a nós, para que possamos, Senhor Jesus, entender em cada sinais os avisos que o Senhor nos tem dado. Guarde-nos debaixo das tuas mãos. Abençoe os seus filhos e filhas, Senhor, tornando-nos sábios, Senhor. E ajude-nos, Senhor, a crer que, por mais que pareça que as coisas estão sem controle, haverá um dia que o Senhor vai dizer: hoje acabou. A vitória é garantida. E nós queremos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conosco na internet, que participaram. Que o Senhor possa abençoar grandemente as vossas vidas em nome de Jesus. Amém.